Minha gente, agora veja comigo imagens impressionantes do acidente que deixou uma criança ferida. Esse rapaz, olha só, o condutor, ele sai da pista, passa pelo canteiro central e invade a contramão. Já já nós vamos falar, isso aí é o caso que eu falei agora, do policial civil, né? Atualiza para mim aí o TP, que a gente vai falar agora de um outro caso, que é o caso desse adolescente de 14 anos que ficou gravemente ferido depois de sofrer um acidente com uma bike elétrica. Ele estava sem capacete e bateu num muro. O nosso Matheus Souza, o nosso bombadinho, está com a gente para poder trazer informações ao vivo desse caso. E tem um detalhe dessa história aí, né, Matheus? Que parece que a bike estava sem freio. Você confirma isso? E o estado de saúde desse adolescente é grave, né, amigo? Boa tarde. Ei, Camargão, boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o TN. Exatamente, Camargão, o estado desse adolescente de 14 anos é grave. Ele está em coma desde o último sábado, que foi quando ele se acidentou. Ele decidiu pegar uma bicicleta elétrica de um amigo, sabendo que ela estava sem freio. E na região lá onde ele mora, em Colatina, tem muitos morros, muitas subidas e descidas. Acabou que ele teria perdido a bicicleta, o controle dela, e acabou batendo com essa bicicleta em um muro. Ele acabou se machucando. Foi socorrido por uma ambulância do SAMU e desde então ele está internado em coma em um hospital particular lá da região de Colatina. Esse tipo de situação, ele acende um alerta para pais e todas as pessoas, né? Porque as bicicletas elétricas, elas se popularizaram muito nos últimos tempos. Mais cedo eu pude conversar com um diretor do Detran, Givaldo Vieira, que falou um pouquinho sobre toda essa situação, esse novo desafio da mobilidade urbana, e ele também fez um alerta a todos os pais. Olha só. É um fenômeno positivo que está no campo da micromobilidade, ou seja, quando o próprio cidadão consegue os meios para seu deslocamento. São equipamentos modernos, mas traz uma preocupação muito grande, porque as pessoas não sabem diferenciar o que é uma bike elétrica, o que é um ciclomotor, o que é um autopropelido, e tem aquele hábito também de que já tinha antes de usar a bicicleta sem seguir regras, estão usando essas bikes elétricas que desenvolvem velocidades altas, né? Podem chegar a 32 km se estiverem reguladas, alguns são desregulados e passam dos 40 km, é uma velocidade muito alta e muito arriscada. Não é possível chegar a todos que estão usando no estado de Espírito Santo de uma vez. Estamos desenvolvendo campanhas, mas também queria chamar a atenção das famílias. É importante que as famílias cuidem principalmente dos seus adolescentes, filhos, para que esse uso seja um uso controlado, de maneira a ser seguro. Na bike elétrica não é obrigatório o uso do capacete, mas é muito recomendável. E, sobretudo, trabalhar com o adolescente essa questão da velocidade. A velocidade nesse equipamento pode ser mortal. Então, é preciso o envolvimento de todos para que este novo mecanismo de mobilidade não seja mais um problema de morte no trânsito. Pois é, essa situação, infelizmente, que acabou acontecendo com o adolescente Bernardo Costa, de 14 anos, ela acende um alerta para toda a população, mas principalmente aos pais, porque a maioria das vezes essas bicicletas estão muito nas mãos de adolescentes, que às vezes estão pilotando sem capacete, às vezes em cima de calçada, quando deveria ser numa ciclovia. É importante todo mundo conhecer as regras do seu município e andar conforme a legislação e, claro, ter a atenção dos pais, né, Camargão? É a base do respeito, né? A base do respeito e da educação. Respeito ou você tem ou você não tem, não existe meio respeito, né? Ou você é educado ou você não é. Eu sou mais ou menos educado. Não, ou você é educado ou você não é educado. Ei, concorda comigo, você que está aí me assistindo? Não? É a mesma coisa com a bike, é a mesma coisa com a moto, é a mesma coisa com a scooter, com o carro, com a bicicleta de pedalar. Se a gente não tiver respeito e não tiver educação, a gente vai continuar, infelizmente, noticiando acidentes desse tipo. Primeiro, a molecada, principalmente os adolescentes, tem que tomar vergonha na cara e parar de correr com bike elétrica pela rua que nem doido. Essa é a grande realidade. Então eu falo rasgado mesmo.
A molecada anda na ciclovia rasgando, meu amigo, mas correndo que nem maluco. Vai na rua para você ver, vai na orla de todos os municípios da Grande Vitória no horário de 6h40, 10 para 7 da manhã, que é o horário que a molecada está indo para o colégio, para a escola. Você vê a molecada rasgando e às vezes não é sozinho não, ainda está com um amiguinho na garupa, eles chegando, mas andando em alta velocidade. Agora, é o pai e a mãe conversar, é o pai e a mãe falar com a molecada aqui, ó, se ficar nessa presepada de ficar correndo por aí, vai perder a bike elétrica. Infelizmente, a educação ou a gente tem ou a gente não tem. E só acontece um acidente porque alguém faz algo de errado, alguém dá bobeira e infelizmente acontece esse tipo de situação. E com a bike elétrica é isso. E também com o carro, com moto, a gente tem que ter educação e respeito. Obrigado, tá bom? Aos nossos repórteres aí pelas informações.